Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre da Unigipa e o objetivo dessa aula é abordar sobre alguns procedimentos que estão sendo adotados na disciplina de Educação Interprofissional da Unigipa no semestre de 2020.2. Então, como é de conhecimento de todos os alunos, vocês são separados por grupos, né? Grupos interdisciplinares, que vocês estão com outros cursos de áreas afins, por exemplo, os cursos das áreas da saúde. Nós temos psicologia, biomedicina, nutrição, odontologia, fisioterapia, enfermagem e farmácia. Nas escolas de engenharias, temos os alunos de engenharia civil e arquitetura, e nas escolas de negócio temos os cursos de ciências contábeis e o curso de administração. E aí existe um professor para cada turma, a qual está trabalhando com vocês nesse semestre. Existe uma parte dentro da disciplina que é o resumo científico. Esse resumo científico, ele tem como finalidade também no final da disciplina a realização de uma apresentação e posteriormente os resumos que forem aprovados pelo seu professor e orientador e pelo Núcleo de Iniciação Científica e Extensão da Unigipa serão devidamente publicados na revista Saberes da Unigipa. Então, como de conhecimento, vocês tiveram acesso e têm acesso ao material, que é as normas para escrita do resumo, a qual vou estar abordando aqui, assim como o modelo do resumo científico. Então, o que vocês precisam observar em relação à escrita do resumo científico? Existem algumas regras, né, que foram estabelecidas sobre o processo de formatação. Aonde que estão essas regras, professor? Essas regras estão nesse manual de normas, que foi disponibilizado especificamente para a disciplina, e aí vocês precisam observar, então, esse contexto, né? Padronização das margens, superior, esquerda, inferior e direita, a qual está descrito qual é o modelo que vocês precisam utilizar, qual é o padrão a ser utilizado, como que deve ser o título, caixa alta, negrito, tamanho da letra 12, centralizado, espaçamento de 1,5 entre linhas. Então, o resumo de vocês precisa atender essas características, precisam estar nesse modelo. Como que vai ser inserido o nome dos autores? Separados por ponto e vírgula, centralizados, tamanho da letra 12 e espaçamento simples entre linhas. Posteriormente, vou colocar o modelo do resumo, eu vou estar mostrando dentro do modelo do resumo também. Notas de rodapé. Professor, para que serve a nota de rodapé? A nota de rodapé é para inserção de informações adicionais, assim como a inserção das informações acadêmicas e formação profissional, tanto dos alunos quanto do professor e orientador. Deverá ser inserida no controle automático do Word. Então, vou mostrar também no modelo como fazer essa inserção no controle automático, contendo a descrição de todos os autores e do professor orientador. Espaçamento simples entre linhas, justificado e fonte 10 no texto. Observar então que vocês precisam selecionar essas informações e justificar e colocar o tamanho da letra 10. Descrição de como será escrito, né? Quais são os itens do resumo. Então, o resumo deverá atender ao modelo disponibilizado no site do evento e pelo UniEx, ser escrito em times, né? Tamanho da letra 12, espaçamento entre linhas simples, de forma organizada, contendo os seguintes tópicos: introdução, material e métodos ou metodologia. E aí você precisa avaliar com seu professor orientador se o item será chamado de material e métodos ou de metodologia. 3. Resultados de discussões ou resultado de discussão ou fundamentação teórica. Para os trabalhos, né, que são especificamente de revisão de literatura, geralmente nós trabalhamos com essa contextualização, fundamentação teórica. Novamente falo, precisam ser avaliar com o professor orientador de vocês. Considerações finais, item 4, e as referências que vocês utilizaram para a construção do trabalho de vocês. Os títulos de cada seção deverão ser separados por um espaço entre o título e o texto. Qual o tamanho do resumo, né? Quantas palavras, quantos caracteres, quantas páginas? O texto deverá conter entre 4.000 a 5.000 caracteres com espaços, né? Exceto títulos,
título, autores, palavras-chave e referências. Essas indicações, elas não fazem parte da contagem do trabalho de vocês. Então, o texto de vocês precisa atender essa quantidade de caracteres com espaço. Os trabalhos que não atenderem às normas descritas serão devidamente devolvidas ao professor responsável pela respectiva turma. Então, os trabalhos vão ser devolvidos ao professor e é de responsabilidade do professor fazer esse meio termo com o aluno. Trabalhos que envolvam pesquisas com seres humanos deverão estar descrito o número do CAI, Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, e os trabalhos que envolvam ensaios laboratoriais com uso de animais deverá ser apresentado no texto o número de aprovação do parecer do Comitê de Ética e Uso de Animais. Possivelmente todos os alunos vão trabalhar com uma revisão de literatura e aí não vai entrar nessa abordagem da utilização do Comitê de Ética. A partir do momento que vocês utilizem um formulário, um questionário, que realizam um processo de consulta, que realizam entrevista com seres humanos, precisa ser avaliado pelas resoluções do Conselho Nacional de Saúde se enquadram num contexto de uma avaliação ética ou não. Então, muito cuidado em relação a uma aplicação de um questionário, mesmo sendo eletrônico, porque ele precisa ser avaliado pelo CEP. E aí esse trabalho não pode ser publicado. Ao submeter os resumos, os mesmos serão avaliados pelo professor responsável pela turma que esteja inserido o grupo, seguindo os seguintes critérios: análise da aplicação correta da metodologia e conteúdo técnico do trabalho. É de responsabilidade do professor que conduz a sua turma realizar esse processo de avaliação. No item 10, todos os autores e orientadores devem estar devidamente inscritos no Simpósio de Educação Interprofissional. Foi disponibilizado um site com as informações do Simpósio de Educação Interprofissional para os professores, para os alunos. Então, todos os professores e alunos dessa disciplina precisam estar inscritos nesse site, porque é através desse site que nós vamos ter uma lista para gerar os certificados da participação no evento de vocês. Item 11. O evento será gratuito e haverá certificação para os alunos matriculados na disciplina de Educação Interprofissional no semestre de 2020.2, assim como dos respectivos professores de cada turma. Então, atentem-se ao e-mail correto, ao CPF correto e ao nome escrito de forma correta no site do evento. Os resumos devem ser submetidos através do professor responsável das respectivas turmas da disciplina de Educação Interprofissional, que enviará à UniEx através do e-mail do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão. Não é o aluno que realizará o processo de encaminhamento dos resumos à UniEx. É de responsabilidade do professor da turma organizar todos os seus resumos e encaminhar os resumos devidamente padronizados e formatados para a UniEx. No item 13, os grupos que não apresentarem os trabalhos estarão excluídos da publicação e caberá ao professor da respectiva turma tomar as medidas ou demais decisões pedagógicas necessárias. A função do UniEx nesse momento não é de disponibilização, de atribuição de nota. Isso faz parte do processo do planejamento do professor da sua turma. Os trabalhos deverão seguir os horários da programação que será publicada juntamente com a lista de trabalhos enviados e aprovados pelo professor. Caso o horário estabelecido não seja atendido, esses trabalhos serão excluídos do processo. Período de submissão. Até o dia 29/10, todos os professores precisam entregar os arquivos com os resumos à UniEx. Data da publicação da lista com horário de apresentação. Até o dia 5 de novembro, o Núcleo de Iniciação Científica e Extensão publicará uma lista contendo o título do trabalho, o nome dos acadêmicos, o nome do professor orientador e o horário de apresentação de cada grupo, que será conduzido e avaliado pelo seu respectivo professor. No dia 19/11, todos os grupos de todos os cursos, ou seja, todas as turmas, que neste semestre nós temos um total de 10 turmas,
vão realizar as apresentações nesta mesma data. Então, para ciências contábeis, administração, arquitetura, engenharia civil, psicologia, nutrição, biomedicina, odonto, fisioterapia, enfermagem, farmácia, todos os alunos matriculados nessa disciplina estarão realizando a apresentação nesta data. De que forma vai ser realizada a apresentação? Devido às situações que nós estamos vivenciando neste momento em consequência da pandemia por Covid, todas as apresentações, assim como as aulas estão acontecendo, também serão realizadas através do Google Meet para todos os grupos, obedecendo o tempo de apresentação mínima de 10 minutos e máxima de 15 minutos por grupos, e a arguição pelo professor da turma de até 10 minutos. Então, cada grupo ocupará um tempo de aproximadamente 25 minutos. Isso será conduzido pelo professor da sua turma. A abertura e controle da sala do Google Meet será controlada também pelo professor da turma. Publicação das notas. A publicação das notas dessa disciplina não é de responsabilidade do NIEX, e sim de responsabilidade do professor da sua turma. É o professor da sua turma que conduzirá todo o processo pedagógico durante o semestre e é ele que será responsável também por lançar as frequências e lançar as notas no portal do aluno. Qualquer dúvidas em relação ao processo de normas, vocês devem estar tendo acesso a esse material para que vocês possam ir acompanhando ao longo do semestre a forma de escrita. Ok, aqui então nós temos o modelo do resumo, um template do resumo, que ele está no Word, justamente para facilitar o processo de inserção dessas informações. Então cada grupo vai trabalhar dentro desse arquivo já com uma padronização pré-estabelecida. O título do resumo que está lá no manual de normas, caixa alta, negrito, centralizado e fonte 12. E aí vocês vêm com o nome dos alunos e o nome do seu professor orientador, que é o professor da sua turma. Quantos integrantes vão ter em cada grupo? Geralmente vão ter na média de 6, 7, mais o professor. Depende da quantidade de alunos que tem em cada turma. Depende da organização que foi feita pelo professor. Então, alguns grupos têm 5 acadêmicos, outros têm 4, outros têm 6, e assim sucessivamente. O importante é que vocês tenham a descrição das informações de todos os autores, incluindo o nome do seu professor orientador. Como está descrito lá nas normas, aqui nós temos também os tópicos que vocês vão abordar. Então, a introdução do trabalho de vocês. Ao final da introdução deverá ser incluído qual foi o objetivo do estudo. Não será separado por um novo título nem subtítulo, mas o último parágrafo da sua introdução, ele vai retratar sobre o objetivo do seu estudo. Qual foi o objetivo da sua pesquisa? Material e métodos, ou metodologia, depende de qual a nomenclatura que vai ser utilizada. Então aqui é o local onde vocês vão realizar todo o processo de descrição, seja através de fluxograma ou informativo de texto, de como vocês realizaram a pesquisa de vocês, qual é o método da sua pesquisa, qual é o tipo da sua pesquisa, é uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa retrospectiva, é uma pesquisa prospectiva, transversal, corte, caso controle. Vocês precisam alinhar justamente isso e o professor orientador vai estar conduzindo esse processo. Resultados e discussão ou fundamentação teórica, depende de como você também organizou essa transcrição dessas informações. É neste momento que vocês vão ter um espaço, mais extenso para trabalhar com os dados do seu resumo. Então, assim, no resultado, discussão, fundamentação teórica, vocês também podem organizar por novos subtítulos. Então, 3.1, 3.2, 3.3 vão inserindo as informações necessárias dentro desse item. Lembrando que todas as informações que forem extraídas de outra fonte, seja uma citação direta ou seja uma citação indireta, vocês precisam realizar esse processo de organização das referências bibliográficas. Tudo que for extraído de outro material precisa ser devidamente citado. Caso contrário, configura plágio. E as considerações finais,
que é onde o grupo, né, o conjunto de acadêmicos, junto ao seu professor orientador, vão realizar o processo de conclusão, fechamento das informações desse resumo. Qual foi o processo, o que vocês conseguiram concluir com essa pesquisa. Então isso tem que estar descrito de acordo com o seu objetivo. As palavras-chave vão aparecer após as considerações finais, deverá conter de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e com ponto final. Então elas devem estar nessa sequência, porque foi essa informação que foi utilizada para a organização desse resumo. Por fim, o seu trabalho também vai ter uma lista com as referências. E essas referências precisam estar de acordo com a NBR 6023 de 2018, que é responsável pelo processo de padronização das referências bibliográficas. Todas as referências citadas dentro do texto devem estar na lista final de referências devidamente organizada de acordo com essa NBR. Dúvidas vocês devem procurar ao professor orientador, o professor da sua turma, para que vocês possam trabalhar a construção das referências bibliográficas de forma correta. Existem inúmeras informações, né, vídeos que vocês também conseguem, assim como outros, né, que é o próprio MORI, da Universidade Federal de São Carlos, que vocês conseguem realizar o processo de gerenciamento dessas referências bibliográficas e colocarem elas padronizadas de acordo com a NBR 6023. Então, lembrando das datas específicas, né? Nós temos algumas datas que precisam ser cumpridas. A principal data é atentar-se ao dia 29/10, que é o dia 29/10, que é o período de submissão. Então, o seu professor, ele tem que entregar o resumo do seu grupo até o dia 29/10. No dia 11 de novembro, será a apresentação do seu resumo. Então, nós temos o mês de setembro, né? E o mês de outubro, ainda 60 dias, para trabalhar na construção desse resumo. Ok? Qualquer dúvida ao longo do semestre vão sendo sanadas pelos professores das devidas turmas. Assim como se houver a necessidade também de sanar alguma dúvida em relação a algum processo, os professores e os alunos podem estar procurando também o Núcleo de Iniciação Científica e Extensão.